O Luffy parece aquele tipo de personagem bobão que geralmente todo mundo que vê ele fala que esse cara não mete medo nem em uma formiga. Mas quando o bicho pega, a gente tem com certeza um dos melhores personagens ali da história dos animes. E eu chuto até mesmo que tá no seu top 3 personagens, hein? Mas será que você realmente sabe tudo sobre o Luffy? Quais os segredos por trás da história dele por fora do mangá? Como funcionam todos os poderes do Luffy? E o que é essa determinação de se tornar o rei dos piratas que ele esconde da gente? Cara, vem comigo nesse vídeo que hoje você vai conhecer sim as 50 melhores curiosidades sobre o Luffy. Bora que bora! Salve galera, eu sou o Gustavo do canal Animes Excêntricos e seja muito bem-vindo. E galera, quando a gente fala sobre o Luffy, a gente mergulha em um universo cheio de aventuras, amizades e desafios ali com certeza muito épicos. Desde a primeira aparição do Luffy em 20 de outubro de 1999, esse personagem carismático conquistou os corações ali dos fãs ao redor do mundo. E cara, não é difícil de entender o porquê. O Luffy é muito mais do que só um pirata que tá em busca ali do lendário One Piece. Ele traz pra gente lições de determinação, coragem e lealdade, que são características que tornam ele não só um protagonista cativante, mas também um ícone ali dos animes. E é claro que um personagem assim esconde muitos segredos da galera, tanto que hoje eu separei aqui pra você as 50 melhores curiosidades sobre o Luffy, que talvez, você nem sabia ou nem imaginava ali que existia. Só antes da gente ver tudo isso, já quebra o botão da inscrição com o seu Gomu Gomu no Pistol pra você sempre ficar ligado em tudo sobre esse mundo aí de One Piece. Eu agradeço demais pela sua ajuda e vamos que vamos embarcar nessa jornada porque, ela promete. Bora que bora! Origens: Monkey D. Luffy, também conhecido como Luffy do Chapéu de Palha, é o fundador, capitão e combatente mais forte dos piratas do Chapéu de Palha. E galera, o Luffy ele nasceu lá na Ilha de Dawn, onde ele é filho do Monkey D. Dragon, o famoso líder revolucionário que o governo mundial ali tanto busca silenciar, e o Luffy também é neto do Monkey D. Garp, que é o lendário herói da marinha. Ace Sabo: antes de se tornar o capitão dos piratas do Chapéu de Palha, o Luffy ele compartilhou uma infância emocionante ali com o Portgas de Ace e o seu amigão ali, o Sabo. E gente, eles enfrentaram aventuras e muitos desafios lá no reino de Goa, formando um vínculo profundo que fez com que eles se tornassem irmãos ali de forma jurada, quando eles tomam lá o sake todos juntinhos. Gomu Gomu no Mi: a história por trás de como Luffy adquiriu seus poderes de Akuma no Mi é um clássico dentro desse universo de animes. Durante um encontro com os Piratas do Ruivo, que é a tripulação do Capitão Shanks, ele acidentalmente consumiu a Gomu Gomu no Mi, uma das Akuma no Mi mais raras e valiosas. Sem nem perceber o que ele tava fazendo ali, né? Tinha que ser o Luffy pra fazer um negócio desses. Poderes elásticos: a Gomu Gomu no Mi concedeu pro Luffy habilidades elásticas ali únicas, permitindo ele esticar o seu corpo ali como borracha. E ao longo dos anos ele aprimorou seu domínio sobre essa habilidade, que por sinal, é muito versátil, desenvolvendo assim uma grande parcela de técnicas de combate muito divertidas que tornam ele um oponente ali muito casca grossa. Influência do Shanks: galera, antes de conhecer o Shanks, o Luffy ele era retratado como um garoto arrogante, impaciente e extremamente ali orgulhoso. Mas gente, a influência do Shanks teve um efeito profundo ali na sua personalidade, moldando ele desde criança numa pessoa mais madura e também ali muito generosa. Cicatriz emocional: a perda do braço esquerdo do Shanks enquanto ele salvava o Luffy de um rei dos mares deixou uma marca emocional profunda no nosso querido capitão. Essa cicatriz física do Shanks é um lembrete constante pro Luffy do sacrifício que o seu amigo fez por ele, assim como lembrar a gente que o Shanks deu de tudo ali para uma nova geração de piratas. Inspiração: e sem dúvida nenhuma, o Luffy recebeu a sua maior inspiração do próprio pirata ruivo, o próprio Shanks. Mais tarde, como a gente vê na história, o Shanks presenteou o Luffy com o chapéu de palha característico dele, iniciando assim o seu grande desejo de ser um pirata. E esse chapéu, como a gente sabe, era de alguém pouco importante, né? Era do próprio Gold Roger. Objetivo do Luffy: quando o Luffy finalmente cresce, ele começa a perseguir o seu objetivo bem ao
audacioso de se tornar o rei dos piratas. Isso tudo, claro, seguindo os passos do lendário Gold Roger, que trouxe uma luz pro mundo dizendo pra geral procurar o seu tesouro, iniciando assim a grande era de piratas. E sem dúvida nenhuma, pro Luffy, ser o rei dos piratas significa ter a maior liberdade do mundo. Encontros e aliados. Ao longo da sua jornada, o Luffy enfrentou diversas potências até mesmo ali globais, desde os piratas do East Blue até os 4 imperadores ali do Novo Mundo. E pra isso ele tinha que ter uma galera com ele, né? Não tinha como. Além do bando dele dos piratas do Chapéu de Palha, ele formou outras alianças ali muito cruciais, como a Aliança Pirata Ninja Mint Samurai. A gente pode dar um outro exemplo na Guerra de Marineford, quando ele tem até mesmo o próprio lendário Barba Branca ali como aliado, mostrando pra gente o quão carismático esse personagem é. Grand Line. A partir do momento que o Luffy e a sua tripulação finalmente chegam a Grand Line, o Luffy finalmente fica feliz, marcando o início ali de uma nova e emocionante fase da sua aventura. Tanto que ele e os seus companheiros até fazem o juramento naquela cena do barril, falando ali sobre os seus sonhos. E galera, com o objetivo de encontrar o lendário One Piece, a história só fica mais e mais casca grossa a partir de então. Treinamento. Depois do Luffy treinar com o Rayleigh lá em Rusukairia por 2 anos, a força do Luffy aumentou de forma drástica e muito explosiva. E como exemplo aqui, a gente pode lembrar que ele derrotou um pacifista ali com um único soco. E antes disso, a melhor demonstração de força do Luffy foi ele resistir aos ataques ali no Magalhães lá em Impel Down. Isso depois de revestir o seu corpo ali com cera. A melhoria no seu poder demonstra pra gente a determinação e capacidade dele de superar, qualquer limite. Governo mundial. Uma das demonstrações mais impressionantes do poder do Luffy foi a invasão dele nas principais fortalezas ali do governo mundial. Em Enies Lobby, por exemplo, ele enfrentou ali mais de 1000 soldados da marinha basicamente sozinho, derrotando até mesmo 2 agentes ali da CP9, que foram tanto o Blueno como o Tigrão ali do Rob Lute. E ele tava com tanta ousadia nesse dia que a invasão dele resultou na destruição de Enies Lobby através ali do chamado de Buster Call. Depois em Impel Down, o Luffy foi o líder na única fuga em massa da história ali da prisão. E galera, durante a guerra de Marineford, o Luffy invadiu a sede da marinha e ajudou os piratas ali do Barba Branca na tentativa de resgatar o irmão dele, que é o Ace, destruindo tudo que ele pudesse ali pela frente. Sorte inesperada. Além da força e habilidades de combate, o Luffy também é abençoado com uma grande quantidade ali bem peculiar de sorte. Por exemplo, galera, durante o Shala da Big Mom, ele e os seus companheiros foram salvos por um acidente que envolvia ali o Tamatebaco, que explodiu e derrubou o castelo inteiro. E lógico que eles saíram completamente ilesos dali, né? Claro que tem muitos outros momentos de sorte e a gente pode dizer que muitas vezes isso salvou o Luffy de situações críticas, sendo até mesmo um dos momentos mais engraçados de One Piece. O negócio ele vira comédia. Poderes criativos. A Gomu Gomu no Mi do Luffy concede a ele a capacidade de esticar o seu corpo ali como borracha. Isso todo mundo sabe. Mas, gente, o Luffy demonstrou pra galera um uso extremamente criativo ali dessa habilidade. Como exemplo, a gente tem aquela cena que ele usa os seus braços esticados pra prender o Arlong durante o arco ali de Arlong Park. E a imaginação ilimitada do Luffy torna suas habilidades ainda mais versáteis em combate e situações ali do dia a dia. Resistência a venenos. Durante a estadia dele em Impel Down, o Luffy demonstrou uma notável resistência ali a venenos, especialmente quando ele enfrentou ali o Magalhães, que é o diretor da prisão, como eu tinha falado aqui pra vocês. Pra você ter noção, o corpo do Magalhães ele é permeado completamente ali por veneno, e mesmo depois dele ser atingido pelo veneno, o Luffy continuou a lutar, mostrando uma incrível força de vontade e resistência ali física. Haki do armamento. Além do seu domínio do Haki em geral, o Luffy é especialmente habilidoso no uso do Haki do armamento. Ele pode fortalecer o seu corpo com uma armadura invisível, o que permite ele enfrentar inimigos com defesas físicas completamente ali poderosas. E claro que esse domínio do Haki do armamento torna ele ainda mais apelão no combate corpo a corpo. E também comba muito com o Gear, que já já a gente vai falar por aqui. Haki da observação. Durante a estadia do Luffy na mina de prisioneiros em Udon, o Luffy desenvolveu ainda mais a sua habilidade de ver o futuro, que ele antes tinha tentado usar ali contra o Katakuri, né? Tornando ele capaz de prever os movimentos de seus oponentes ali com muita precisão. Ele demonstrou essa habilidade depois de instruir o Ryogoro para desviar ali dos ataques do
do Alpacaman e do Madiloman segundos antes de acontecerem. E sem dúvida nenhuma, é um Haki completamente roubado, como a gente viu ali nas mãos do Katakuri, por exemplo, né? Haki do Rei. O Luffy demonstrou pra gente um domínio notável ali do Haki do Rei, uma habilidade que permite ele manipular a vontade dos outros. E ele aprendeu essa técnica com o lendário Silver Z-League durante o time skip ali de 2 anos do One Piece. O Haki do Rei é sem dúvida a habilidade mais poderosa até então em batalha, permitindo que o Luffy enfrente adversários muito mais fortes que ele e influencie ali o curso das batalhas. Estratégia do Haki. Enquanto o Luffy é um mestre em todas as formas de Haki, ele também demonstrou um uso extremamente estratégico ali dessas habilidades. E por exemplo, galera, como eu falei aqui pra vocês, durante a batalha dele com o próprio Katakuri, ele aprendeu a usar o Haki da observação para prever os movimentos ali do seu oponente e finalmente adaptar a sua estratégia de combate ali no meio da batalha. E esse uso mais inteligente dele do Haki ajuda ele até os dias de hoje a enfrentar quem ele quiser ali, basicamente. Segunda marcha. O Gear 2 foi visto pela primeira vez no que digamos melhor arco de One Piece, né? Isso claro na minha opinião, que é o próprio Enies Lobby. O Luffy aumenta a velocidade do fluxo sanguíneo dele, permitindo que mais oxigênio e nutrientes sejam bombeados ali por todo o seu corpo. Isso concede para ele uma velocidade e agilidade extremamente ali maiores. E gente, o Luffy pode usar uma combinação de Haki e Gear 2 para socar os oponentes com tanta velocidade e força que isso causa uma ignição na mão dele como uma chama, o que o pessoal chama aí na internet, né, de Red Hawk. Um exemplo legal que a gente tem é que durante o ataque de Onigashima, esse movimento foi forte o suficiente para forçar o Kaido a desviar do ataque, demonstrando pra gente, claro, sua grande potência. E apesar de poderoso, o Gear 2 consome uma quantidade considerável de energia e pode sobrecarregar o corpo do Luffy se usado ali por períodos muito prolongados, podendo impossibilitar ele até mesmo de lutar ali. Terceira marcha. O Gear 2 foi visto pela primeira vez também em Enies Lobby. O Luffy ele infla os ossos de uma parte específica do seu corpo, podendo manipular e tornar ela gigantesca. E essas partes infladas são capazes de causar danos em uma escala massiva, podendo destruir portas de aço e prédios grandes com muita facilidade. Durante o time skip, o Luffy aprendeu a usar o Haki do armamento, que potencializou ainda mais o poder ali do Gear 3. E também durante o arco de Wano, ele também funde o Gear 3 com o Haki ali do Rei. Antes do time skip, se o Luffy usasse o Gear 3, ele meio que encolhia temporariamente até o tamanho ali de uma criança, virando ali o Luffy rebaixado, né, que a galera fala na internet. Mas galera, isso não aconteceu mais desde aquele treinamento de 2 anos lá do Luffy. Quarta marcha. O Gear 4 foi criado durante o treinamento de 2 anos do Luffy em Tsukaina e foi visto pela primeira vez só em Dressrosa. Ao soprar em seu braço, o Luffy infla os músculos de todo o seu corpo e cobre eles com o Haki do armamento, assumindo ali uma de 3 formas. E de forma bem rápida aqui, o Luffy ele consegue virar o Baldman, que é uma forma equilibrada entre ataque, defesa e velocidade, sendo a mais versátil ali entre os 3. A segunda é o Tankman, que faz o seu corpo se tornar redondo e a sua defesa e o seu poder de ataque são muito aumentados, mas sacrificando, claro, ali um pouco de velocidade. E por último a gente tem o Snakeman, que faz com que ele seja capaz de executar ataques rápidos e flexíveis, sacrificando um pouco da sua defesa em troca. E galera, além dele ficar enfraquecido quando ele usa esse Gear, o Luffy não consegue usar o Haki ali por 10 minutos até que ele se recarregue. O uso repetido do Gear 4 em um curto período de tempo tem um impacto no seu corpo, assim como todos os outros Gears que eu falei até aqui. Quinta marcha. O tão famoso Gear 5 foi criado durante o clímax lá em Onigashima. Isso como resultado do despertar da Akuma no Mi do Luffy pela primeira vez desde o século perdido. Depois desse despertar, o Luffy ganha força divina e ainda maior liberdade, demonstrando ali pra gente muitas novas habilidades. E por exemplo, o Luffy é capaz de manipular livremente a forma e o tamanho do seu corpo. Em vez dele se concentrar mais em endurecer ele mesmo usando o Haki do armamento, o Luffy adota um estilo de luta mais engraçado ali, né? Como se fosse um desenho animado. E além disso tudo, ele pode conceder ao ambiente ao seu redor as mesmas propriedades elásticas da sua própria Akuma no Mi, ampliando ali muitas opções que ele tem em combate. E por mais que você ache extremamente apelão essa forma, o Gear 5 também tem as suas limitações, claro. E o seu uso prolongado ou repetido pode ter um impacto muito mais desastroso que todos os outros Gears aqui do Luffy. Formas situacionais. Além das suas formas Gear, o Luffy também mostrou pra gente outras formas situacionais ali únicas.
Por exemplo, durante o arco de Thriller Bark, ele adquiriu temporariamente uma forma conhecida ali como Nightmare Luffy, que deu a ele uma força monstruosa capaz de enfrentar o gigante zumbi ali que é o Wars. E outra forma da hora, que é no arco chatinho, é o Afro Luffy, onde ele usa uma peruca afro que torna ele mais intimidador e também ali muito engraçado. Armas. O Luffy nem sempre foi muito ali de usar armas, e é claramente nítido pra gente que ele não sabe usar muito bem elas. Mas em muitos momentos não dá pra depender só de porrada ali pra ganhar. Um exemplo disso é quando ele usou um barril de água de forma estratégica pra lutar contra o Crocodile. Em Skypiea, quando o Luffy é algemado por aquela bolona de ouro gigante contra o Enel, ele usa totalmente pra vantagem dele, o que pro Enel era uma completa e ridícula desvantagem de combate. E para um último exemplo, lá no arco de Wano, a gente também viu o Luffy usar Nidai Kitetsu, mas isso mais como um disfarce do que para uma luta em si. Aniversário. Uma curiosidade pra galera que ama o Luffy é a questão da data de aniversário desse personagem. Caso você não saiba, o Luffy faz aniversário lá no dia 5 de maio. E essa escolha não é por acaso não, hein? O Oda já falou em entrevista que todas essas datas têm um sentido ali aparente. E no caso do Luffy, existem ali duas teorias. Uma teoria diz que o dia 5 de maio é o dia das crianças no Japão, e o Oda já disse que o Luffy é a criança ali ideal. E uma outra teoria é que o número 5 seria Go em japonês, e se juntar os dois 5, ficaria a expressão Go-Go, algo como Gomu Gomu, né, que é a fruta ali do Luffy. Capacidade e percepção. Por mais que o Luffy seja muitas vezes retratado ali como ingênuo e impulsivo, ele possui uma notável capacidade de enxergar ali além das aparências. O Luffy é capaz de identificar as fraquezas pessoais ali dos outros, como a covardia do Kobe no começo do anime ou a falta de habilidade do Capitão Kuro ali como pirata. Essa habilidade mostra como o Luffy vai além ali do senso comum e consegue compreender as motivações das pessoas ali ao seu redor. Mentalidade infantil. A personalidade do Luffy é frequentemente descrita ali como infantil, pois ele sempre age de forma extremamente egoísta para atingir ali os objetivos dele. Dá a impressão pra gente que ele é extremamente ali ganancioso, especialmente quando se trata de comida, aventura ou a tripulação dele, mas ele também é capaz de se sacrificar para proteger os seus amigos ali e família. Isso mostra pra gente que ele pode alterar a qualquer momento a sua forma de pensar e atingir, claro, tudo que ele quer. Situações complicadas. Uma característica da hora do Luffy é a sua grande diferença diante ali das situações horríveis e muito violentas. O Luffy raramente se perturba, né, mesmo em campos de batalha ali sangrentos, a menos que envolva um amigo ou um parente ali muito próximo. Isso dando um exemplo no caso do Ace lá em Marineford. Essa capacidade de permanecer calmo em situações ali extremas destaca esse lado mais frio aí do Luffy. Irritações. Por mais que o Luffy ele geralmente seja descontraído, o Luffy tem algumas irritações ali bem peculiares. Ele fica irritado com pessoas que têm gostos diferentes de comida e não gosta quando as pessoas tentam olhar ali as suas partes íntimas. Além disso, ele não tolera quando as pessoas afirmam que algo é impossível e pode até mesmo reagir com violência contra essa afirmação. E claro que esse lado do Luffy só serve para aumentar ainda mais o humor ali de One Piece. Não sabe mentir. Uma curiosidade interessante sobre o Luffy é sua completa falta de talento ali para mentir. Ele é incapaz de manter um rosto sério ou uma expressão neutra quando ele é intimidado ali a confessar a verdade. E essa honestidade brutal do Luffy pode ser até bem esquisito ali na visão dos outros, mas reflete pra gente a autenticidade desse personagem ali como pessoa. Navio e bandeira. O Luffy demonstra um profundo orgulho do seu navio, que é o Thousand Sunny, e ali da sua bandeira pirata. Ele valoriza muito esses símbolos de liberdade e aventura e não deixa de proteger eles contra qualquer ameaça. Não à toa que todos os chapéus de palha amavam também ali o Going Merry, naquela cena linda de despedida do barco lá em Enies Lobby. E a tristeza no rosto do Luffy diz tudo sobre isso, né? Maravilhado! Uma curiosidade do Luffy é o hábito dele sempre ficar maravilhado ali com as habilidades dos seus inimigos e também ali aliados. Muitas vezes expressando até admiração com estrelinhas ali nos olhos. Saindo um pouco disso, a gente pode até falar no fato de quando ele tá usando armaduras e fica se achando top ali com elas. Mesmo que depois elas sejam destruídas pelo pior motivo possível pra fazer a gente rir. Mais fortes! O
Luffy tem uma tendência a buscar desafios enfrentando os adversários ali mais poderosos, aqueles que apenas ele pode derrotar. O Luffy ele não recua por nada contra as adversidades e tá sempre disposto a enfrentar inimigos mais fortes em sua busca ali de se tornar o rei dos piratas. E essa determinação em enfrentar desafios impossíveis mostra pra gente a coragem inabalável ali que o Luffy tem. Comida. Claro que o Luffy demonstra um respeito incomum ali pela comida, considerando ela uma parte importante da sua vida e das suas aventuras. Não à toa que o Luffy é sempre visto em banquetes e refeições ali bem cheinhas, e a devoção dele à comida é tão forte que ele fica irritado quando alguém tem gostos ali diferentes do dele. Esse respeito pela comida reflete não apenas o gostar da comida, mas também faz ele reconhecer a importância da alimentação para sua energia durante as suas aventuras. Artista. Uma piada bem legal é a completa falta de habilidade artística ali do Luffy. Por exemplo, antes deles chegarem lá no Arlong Park, ele estava imaginando como seria um homem-peixe, e daí ele desenhou um peixe com patas semelhantes ali a tentáculos, e um peixe com braços, pernas e cabelo. Antes do Chapéu de Palha chegarem em Water 7, o Luffy também desenhou um retrato infantil do que queria que o futuro carpinteiro de navio se parecesse, e que, cara, ele parecia demais ali o Frank. E essa falta de habilidade dele também se estende às bandeiras lá de Jolly Roger, como o desenho da Labum, entre muitos outros casos aí, né? Misericórdia. Apesar da natureza de combate e a sua determinação em alcançar os seus objetivos, o Luffy também demonstra compaixão e misericórdia em diversas ocasiões. Ele é capaz de perdoar os seus inimigos e oferecer ali uma segunda chance, especialmente quando ele reconhece uma mudança de coração ali ou arrependimento. Isso mostra ainda mais ali do sonho dele, de liberdade ali no mundo cheio de prisões. Teimosia. Uma característica persistente do Luffy é sua teimosia totalmente descontrolada, especialmente quando se trata de defender os seus princípios e proteger ali os seus amigos. O Luffy ele se recusa a recuar ou desistir, mesmo quando enfrenta desafios ali aparentemente impossíveis. Trapaça. Um fã perguntou pro Oda quem ganharia se o Luffy, o Kid e o Lau jogassem um jogo de pedra, papel e tesoura, e se seria o Luffy porque ele consegue ver o futuro ali com o haki da observação. O Oda respondeu que por mais que o Luffy consiga ver o futuro e possa fazer isso para vencer, ele odeia trapacear. Então ele não acha que o Luffy olharia ali pro futuro. E só para complementar aqui, ele disse que eles sairiam tudo na porrada depois porque eles não se gostam. Mas enfim, né? Nacionalidade. A gente já não tem dúvida de que o Oda gosta muito de pegar referências da vida real pra colocar no próprio mangá dele. E a questão da nacionalidade, não é diferente. E ele sendo conhecido pelas respostas ali mais engraçadas das suas entrevistas, a galera questionou o Oda se ele tinha pensado ali numa nacionalidade pros personagens. Ele simplesmente falou a nacionalidade de todo mundo e na questão do Luffy, ele disse que o Luffy seria brasileiro se ele fosse ali em carne e osso. Vamos dizer que ele tá bem representado aqui, né? Dublador. Por mais que o Luffy ele seja o machão ali dos brabo, na verdade o Luffy ele é dublado ali por uma mulher tanto nas versões em inglês do anime, incluindo aquela versão lá da 4Kids, quanto também nas versões ali japonesas. E aqui no Brasil, quem faz a voz do Luffy no anime é a Carol Valença, e eu te garanto, que ela manda muito bem. Ilha favorita. No SBS de volume 38, o Oda recebeu uma pergunta que eu acho que ninguém tinha pensado antes, né? Qual é a bendita ilha favorita ali do Luffy? E nessa resposta ele brinca parafraseando cada chapéu de palha, e qual tipo de ilha ali cada um gosta. Mas resumindo aqui pra vocês, o Luffy simplesmente fala que ele fez a escolha dele, e que a ilha favorita na verdade é onde tem muita carne. É bem a cara dele dizer isso mesmo. Live action. Live action maneiraço de One Piece, que na minha opinião é o melhor live action de anime. O Luffy é muito bem feito ali na atuação do Inaki Godoy, que nasceu lá no México em 2003. A galera toda gostou do cara e eu acredito que não teria ninguém melhor pra fazer o papel ali de futuro rei dos piratas. Olimpíadas. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio do ano de 2020, 2 atletas fizeram poses do Luffy ali nos seus eventos. O Miltiades Stentoglou, que estava representando ali a Grécia, ele fez a pose do Luffy Gyurchu antes de ganhar o ouro no salto em distância masculino. E o Massinistano, representando ali a Itália, mordeu o polegar para
para imitar a técnica do Gear Tree do Luffy durante a sua caminhada de 20 km vencedor ali do ouro. E até quem você não imagina também é fã de One Piece. Goku, que o Akira Toriyama foi o pioneiro e a lenda ali do Shonen, não tem como ninguém negar aqui, né? E ele preparou o terreno para a chegada de muitos outros mangakas e inspirou ali muitos deles. A gente pode dizer que o Luffy compartilha ali muitas semelhanças com o próprio Goku, como no quesito de apresentar uma personalidade infantil e bem divertida. Outras semelhanças são no cabelo preto bagunçado e um lado guloso ali dos dois. Tudo isso sem contar que o sobrenome do Luffy, que seria macaco aqui em português, é uma referência à cauda Saiyajin ali do Goku, e se assemelha à cauda ali também, né, de um macaco. Meu, e que grande inspiração que teve, hein? Crossover! E a gente não podia falar do Goku e não falar do crossover entre Luffy, Goku e Toriko, que é muito conhecido pela galera lá fora. Eles se encontraram no especial de 2004 feito pela Toei para celebrar o aniversário da Fuji TV de 45 anos. E esse especial tem somente 10 minutos de duração e foi exibido apenas para algumas pessoas. Mas você pode encontrar aqui mesmo no YouTube por aí, né? Sentido da fruta. Galera, um fã perguntou pro Oda por que ele deu pro Luffy uma Akuma no Mi de borracha e você acredite se quiser, o Oda respondeu que ele escolheu uma habilidade na concepção dele ridícula para permitir que ele brincasse com o Luffy ali por bastante tempo, independente, claro, do que acontecesse ali no mangá. Referência ao Joy Boy. O Luffy ele é referido como Joy Boy em alguns contextos, uma alusão à figura lendária aqui no mundo de One Piece. E galera, essa referência adiciona uma camada de mistério, de identidade e do destino ali do Luffy, sugerindo conexões mais profundas com eventos e personagens importantes aqui dentro da história. Fim de carreira. No SBS de volume 89, especialmente no capítulo 897, na página 154, um fã fez uma pergunta muito interessante ali pro Oda. E a pergunta foi a seguinte: se quando criança os olhos do Luffy eles eram iguais ali ao do Garp, quando o Luffy se tornou adulto, eles ficaram ali meio estreitos. Quando o Luffy completar 20 anos, ele ficará com os mesmos olhos ali do Garp? Por mais que pareça uma pergunta sem sentido, o Oda, para ilustrar o que ele queria dizer, acabou revelando ali o visual do Luffy no futuro com 40 e 60 anos, mostrando duas linhas do tempo diferentes se o Luffy se tornasse o rei dos piratas ou desistisse ali do seu sonho. E quem sabe no final de One Piece a gente não veja esse visual aí, meu, top de linha. Rei dos Piratas. Pra finalizar o nosso top 50 melhores curiosidades, a gente não podia deixar de fora o sonho que o Luffy vai atingir. O Luffy, com essa natureza destemida que ele tem, sempre otimista e sempre tendo uma profunda sede por aventura, ele desafia os perigos dos mares em busca ali de liberdade. E essa determinação inabalável leva ele a enfrentar adversidades ali impossíveis, defendendo seus amigos com muita habilidade, demonstrando pra gente o coração ali muito justo e respeitoso. Galera, o Luffy é conhecido pela sua teimosia, persistindo sempre em seus objetivos apesar ali das oposições. E a sua jornada é marcada por momentos de triunfo e de muitas tragédias. Mas essa determinação implacável do Luffy mantém ele firme em seu caminho rumo ao topo ali dos mares, se tornando no final de One Piece o verdadeiro rei dos piratas. Meu parceiro, se você gostou desse vídeo, já destrói com o seu haki aí o botão na inscrição. Esse vídeo deu bastante trabalho pra fazer e foi tudo pra você aí que tá assistindo. Muito obrigado pelo apoio, sério, de coração. Vocês me motivam mais e mais a trazer vídeos incríveis aqui, então meu, eu só tenho a agradecer. E aqui no canal a gente fala basicamente sobre o One Piece e tem muitos vídeos legais aqui pra você assistir. E eu trouxe aqui vídeos principalmente falando do Luffy, contando tudo sobre como ele ganhou as suas cicatrizes e sobre todas as fraquezas ali do Gear 5. Então não perde tempo e vai lá assistir porque tá aqui no card, tá na tela final e cara, você vai gostar pra caramba. Valeu você que me assistiu, fiquem com Deus e fui!